muito bem-vindos, hein? O podcast hoje está mais do que especial, gente. Na verdade, hiper especial. Sabe aquela coisa assim, master? Pessoas assim, convidados super especiais, com histórias lindas. E pessoas que têm, olha, um conhecimento que eu vou falar para vocês, hein? Muito, mas muito. Não é, Camila? Não é, amiga? Não é emocionante? Boa noite. Boa noite. E hoje a gente vem para aprender com essas histórias, Hoje é né? história, hein? Hoje são um histórias podcast realmente muito diferente, de vida, hein? experiências que a gente escuta falar muito, debate, assiste na televisão, mas a Verdade. gente nunca tem essa entrevista assim tão de pertinho, né? E esse é um podcast muito diferente, viu, gente? É um podcast super especial que eu tô dizendo, porque é verdade. Porque são histórias de vida, são histórias de vencedores, de campeões, de pessoas que Deus colocou a mão e falou assim: meu filho, é você. E vocês vão entender nesse podcast de hoje. Deixa Que você renascem primeiro. tantas vezes, Né? né? E que servem de lição para todos e que passam esse Exemplo, né? ensinamento com muita categoria. Então, Tácito Cury, seja bem-vindo. Brasileiro e cidadão americano de origem libanesa. Aos 17 anos, saiu da periferia de São Paulo e com o trabalho vendendo jornal no final da missa e distribuindo flyer em bairros nobres de São Paulo, conseguiu se organizar financeiramente e aterrar em Nova York para conquistar um sonho americano. Foi recrutador e professor de um dos terroristas do World Trade Center, onde estava em uma das torres, saindo coberto de pó e de medo, e perdeu muitos conhecidos e virou especulação do FBI. Tendo trabalhado e visitado mais de 130 países e teve momentos marcantes com a chegada na Tailândia, no momento que acontecia o tsunami. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos Tá contar seguro, tudo tá? isso. Tá Aqui tranquilo tudo aqui, bem, amigo. Que viu? forte a minha introdução, né? Nossa senhora, eu comecei a ficar meio tensa. Nossa, que forte. Eu não sei que cara eu fazia, né? Eu tô meio assim aqui, eu tô de olho no Henrique aqui, meio assim, nós dois. Sim, eu tô me sentindo super segura, porque eu sei que se você escapou de tudo isso aqui, eu saio junto com você. E eu não sei como é que eu tô reagindo assim às falas, porque foi uma introdução muito diferente das que eu normalmente tenho. O pessoal fala muito rapidinho. Então aí ficou assim, forte, Eu pesado. fiz isso. Ui, ri. Eu fiz isso também. passei por Vejo o isso, né? contrário. Eu vou falar agora sobre o nosso outro convidado, mas eu já vejo diferente. Eu vejo que a gente está do lado de um vencedor, de um escolhido. Eu sempre falo isso para Porque as as pessoas pessoas. colocam no É pesado. uma pessoa que vem pra mostrar que realmente Eu, tudo sempre, é possível. eu já aviso logo, quem está comigo está salvo. Legal. Como eu me senti. Exatamente Tá como bom, eu que me bem. senti. Vamos fazer É esse podcast Tá unidos? tudo Vamos certo. fazer assim, ó. Vamos fazer esse podcast Esse diferente. aqui vai arrebentar. Olá, convidado à nossa direita, Henrique, 37 anos, empresário, psicólogo, mentor, coach e filósofo, tá? Especialista em terapia de casais. Ele é uma história de vida, viu, gente? Também vou falar pra vocês que o Henrique foi fruto de um estupro, vem de uma família humilde, uma mãe analfabeta, pai porteiro, pois os mesmos adotaram com 1 ano de vida, deixado na porta da casa da mãe adotiva, onde o mesmo morou com mais de 10 pessoas. Após isso, aos 7 anos de idade, sofreu um acidente com uma fratura craniana, onde os médicos o desenganaram, né? Teve um EQM aí. Graças à fé da sua mãe, que proporcionou um milagre para o filho, gente. Olha só. Ele é empresário, CEO de algoritmo de negócios, onde nós somos a solução do seu sucesso. Ele é um mega empresário que hoje consegue levar para vários lugares, várias pessoas, esse método único dele. Pontos alvos é porque ele é muito atividade física diariamente, leva uma vida regrada, gosta de ler, já é dos nossos, porque nós temos um livro aqui do amigo que trouxe. Legal. Mora na Granja Viana, aqui em São Paulo. E vou falar para vocês, uma das coisas que ele mais gosta na vida dele é fazer amizades. Então ele está no lugar certo. De muitos Seja amigos. bem-vindo. Bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tanto vocês como vocês duas. Muito obrigado de verdade, tá? Obrigado. Mas você viu que ali o negócio, nós estamos tranquilos, né? Então, assim, tá Um todo filósofo seguro hoje, do né? lado, o que a gente Estamos vai seguros, fazer, né? Hoje nós estamos história uma também. fortaleza. Na verdade, aqui. de todo caos, vai sair uma natureza bonita. De todo caos, não adianta. A dor só vem para ensinar. Ela nunca vai atrapalhar ninguém, a não ser que aquele se sinta fracassado, pois sente-se ali e ficará. Aquele que tem bondade, levante e ande. Igual a Bíblia. Não tem como dar errado. E você, e se todo esse ensinamento seu, com esse olhar tão humano que você tem? Fale mais sobre isso. Porque você tem um olhar diferente, você tem um olhar de paz, você tem um olhar de tranquilidade, você deve passar isso, principalmente que você trabalha com terapia de casais, onde você está o tempo todo ajudando, né? Porque a gente acredita na família.
Sim. Então, pessoas que acreditam na família, pessoas que acreditam no amor, que sabem que às vezes está precisando só de um ajuste, uma palavra amiga, e você é essa pessoa escolhida. Sim, Na sua faz total vida, né? sentido. Na verdade, o amor é o melhor comprimido que não vende na farmácia. Pois aquele que ama não envelhece e não discute. Porque quando ele sente que está abominado pelo ódio, ele recolhe. Ele não quer perder aquilo que ele tem. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Né? Numa discussão entre um casal que eu sempre vejo, né, o marido fala, mas ela não me escuta. Ou ele, sabe aquela coisa toda? E eu falo assim, tá bom, qual foi a participação de união de vocês dois? Por que vocês se encontraram? Quem falou com quem? Aí você puxa lá atrás. Ah, Dalberto me chamou pra dançar, né? Me chamou pra tomar um café. Pronto. Ali mudou o insight da pessoa. Porque as pessoas ficam enfesadas, né, no sentimento negativo. É Fica tão vibrando, negativo. né? Parece que é Exatamente. vibrando no ruim, no negativo mesmo, né? Uma coisa bem simples. Acorde pela manhã e não liga a luz. E fica até meio-dia no seu quarto. Dali pra frente a sua vida piora. Dali pra frente piora. Por quê? Porque o ser humano tem que levantar quando o sol levantar. O sol apontou, você levanta. Porque aí é um novo dia. E tudo começará. Entende? Faz sentido pra vocês? Pra mim faz sentido. É. Mas eu ainda tô um pouco atrasada, eu tô lá nas 9h30. Ah, eu acordo Eu cedo. não tô eu não tô, gente. Ó, eu tô pior que vocês dois aqui. Não, eu acordo cedo. Você acorda cedo? Acordo cedo porque eu tenho muitas coisas no meu dia, aquela história. Eu consigo fazer muitas coisas na minha vida porque eu tenho essa história da gestão do tempo. O tempo é uma legal. comodidade muito importante. E muita gente fala assim, você consegue fazer muitas coisas, mas é que eu sou um bom administrador do meu próprio tempo, da minha vida. E é isso, quando eu contrato uma pessoa, eu tenho uma rede de escolas, de treinamento de professores que surgiu de tudo isso que aconteceu comigo. E as pessoas sempre estão buscando uma oportunidade comigo, né? E aí eu sempre falo, a oportunidade ela surge quando você tem uma necessidade de sobrevivência, em primeiro lugar, né? Só que você tem que, para você trabalhar comigo, você tem que ter o seu legado da sua vida tem que ser organizado. Se a sua vida não é organizada, você não vai conseguir organizar nenhum projeto, nenhuma logística, nem nada, porque a sua vida está bagunçada. Então, e quando a gente tem uma vida bagunçada, o horário faz todo sentido. Eu estava, não sei se você sabe, participei de um reality agora na Record. E uma das coisas, estava lá confinado. E a coisa que me deixou mais desesperado era a questão de não ter o tempo. Então, assim, eu não tinha um relógio, então Não eu tinha essa começava noção. a observar a lua, o sol. Em Minas Gerais é assim, eu nasci numa fazenda, minha filha. Eu sabia o sol das 3, horário que era O 3 problema é horas, quando você é meio-dia. muito urbano como eu, não percebe Pois essas é. coisas. Aí Então, tem a vantagem, uma mineira nascida na roça, entendeu? Essas então horas. aí eu não tive muito essa história. Então eu ficava assim, Olha lá. imaginando. Mas pra mim era muito difícil, porque eu queria organizar os meus tempos, as minhas tarefas. E ali não tinha muita coisa pra fazer também, mas a questão da gestão do tempo faz muito sentido o que ele falou. Você acorda. Mas e no aí? dia. Você tinha toda essa produtividade, essa pilha toda durante o dia e você foi confinado. Aí fui confinado. Nossa. E aí? Mas aí Tirou o antes. brilho. Oi? Deve ter apagado aí uns Como é que 3 dias, foi deve ter isso, entrado assim? bem em crise. Então, na verdade, assim, você faz um preparo, né? Então você fica já confinado alguns dias no hotel antes de você entrar no show. Então fica igual aquela história quando você prende um animalzinho na jaula e depois você solta. Aquela mesma sensação. Então, assim, é difícil, mas o que muitas pessoas usam esses termos muito maravilhosos, que é inteligência emocional. Todo mundo fala que tem inteligência emocional. Mas na hora de colocar essa inteligência emocional na prática, fica só na filosofia. Exatamente. Então eu tenho inteligência Na prática absoluta. Na prática ali. absoluta. Então eu sei que aquilo é um jogo temporário e eu tenho que dar um break, eu não sou uma máquina. Então você tem que saber, tá? Eu faço roda, tá bom, para. Tem que saber se controlar. E essa é a grande diferença. É difícil, mas é uma história de você autoconhecimento. lidou bem com isso? Eu tive que. Rolou. Eu sou o tipo de pessoa, por tudo que aconteceu na minha vida, a O que vida aconteceu na sua vida? Conta pra gente um pouco. Ah, tô curioso. Eu também. Ai, Tudo. gente, Aí. Ah, gente, Eu e o Henrique, nós estamos curiosos. Conta Porque a tudo. Camila, eu só Conta. escutei o que a Camila falou, mas eu queria escutar de você. E ó, eu fiz assim, eu contei tipo assim, 3 Fala. frases, porque olha, gente, Bom, por tinha isso eu muito que eu não contei aqui. vou mostrar pra vocês. Ó, eu e o Henrique estamos curiosos aqui. Fala um pouquinho dessa sua história pra gente entender Tá, então essa vou começar a vivacidade falar. que o seu tempo hoje vale mais que qualquer coisa. Tá, vou começar então. Vou falar. Bom, como ela falou, né? Eu saí muito cedo, daqui de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, em busca do verdadeiro significado da palavra oportunidade. A oportunidade, ela é muito reduzida, limitada no Brasil. Nós não entendemos o verdadeiro significado da oportunidade. Então, eu, como um pisciano,
sonhador, porém realizador, que é uma grande diferença, e não perdendo a fama de ser brasileiro, que brasileiro tem a história, né, que nunca tá triste, sempre tem esperança, é a última que morre, ser brasileiro. Eu comecei a sonhar muito, que eu queria muito ter uma qualidade de vida melhor, só que às vezes nós temos muitos sonhos, mas a gente não a gente tem que se visualizar lá na frente, aonde eu quero chegar, o que eu quero chegar, e traçar um método. Voltando só um parênteses da família, graças a Deus eu tive uma família muito bem estruturada psicologicamente, Legal. não financeiramente. Importante. E isso é muito importante. Hoje eu faço também mentorias, consultorias, e a questão é entender a família. A família é a base. É o que acontece hoje em dia com os jovens do Brasil, que eles têm problema lá em casa com a família. Isso muda Se a base totalmente. não está estruturada... Só que não é a perda. Assim, tem muita gente que tem solução como a família desestruturada. Porque ainda aí você. Porque no final das contas é você que toma as decisões da sua vida, né? Porque a vida é feita de escolhas. E depois dos 8 anos, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe, então a gente começa a desenvolver essa noção. Bom, e aí eu fui para os Estados Unidos muito novo, em busca de realizar os meus sonhos. E fui, porque eu fui lá com 3 metas. Eu sou uma pessoa com muitas metas. Questão de acordar cedo, eu tenho as metas, eu tenho metas diárias, eu tenho metas da semana, eu tenho metas financeiras, amorosas. É por isso que tem essa pele bonita. É isso que vocês têm em comum, né? Que É. é a saúde Mas da vida, que eu não vocês tenho mesmo realmente... esse jeito, não. Não, aqui a gente Tô tá em precisando outro que eu preciso nível, de amiga. mentoria, eu acho que eu preciso me internar um mês com isso. E eu tenho Tô muitas. acordando à tarde. Não dá. Acordar tarde, eu fico embora. Não consigo. Não, 9 horas pra mim é preciso, de 9 horas. mas aí eu tenho essas metas. Eu saí daqui com 3 metas quando cheguei nos Estados Unidos. Qual Que eu são? queria virar um artista, porque eu adorava, eu não tinha idade, então eu queria tirar o famoso DRT, tá? E eu queria aprender inglês, porque pra mim inglês era uma comodidade e eu não passava the books on the table, porque minha mãe não tinha condições de pagar a escola de inglês naquela época, que era o preço de uma universidade. Então eu não conseguia avançar, né? E eu queria muito fazer essa história de inglês e eu queria comprar um carro, eu queria ter locomodidade, eu queria me mover, porque andar em São Paulo é difícil. Agora é impossível, mas naquela época era difícil. Então eu fui com essas 3 metas. E eu me lembro quando eu cheguei em Nova York, até falo no meu livro, que naquela época, mandei uma carta pra minha mãe e falei assim, mãe, nem que eu coma formiga, eu só... Gabriel, puxa a imagem. Ó o livro. Ó. Eu falei pra minha mãe, eu só volto pro Brasil quando eu tiver todas as minhas metas realizadas, e nem que eu coma formiga. Eu só saio daqui quando eu tiver tudo realizado. E eu fui, eu comecei aquele trabalho difícil, não é fácil ser imigrante, não é fácil você morar num país que não é seu. Lá você é considerado a escória. Você é latino, você é imigrante, você tem sotaque, você pode ser negro, você pode ser gay, você tem todas as características para você ser desconsiderado e para você não ter fé e vontade de fazer nada na sua vida. Só que isso você tem que usar só de força, é só fortaleza. Isso só me deu força. Todas as dificuldades da vida, de ser da periferia, de ser isso. Então isso não é que vai mudar o meu destino. E aí eu comecei trabalhando. Lavando louça, trabalhando em restaurante, aguentando cada uma, que eu sou péssimo nessa história. E aí comecei a estudar, fui aceito na Acting Studio, estudei na Stella Adler, fiz vários institutos ali em Strasberg. Consegui finalmente tirar meu Tirou DRT. o DRT? Tirei o meu DRT, aprendi inglês a tal Virou ponto. ator? Virei ator, Comprou carro. Comprou carro? comprei o carro. Pronto. E aí tava bonito, passeando. E aí eu tava com aquele meu sonho é tipo assim, agora que eu realizei essas metas, eu preciso, tô mudando de vida e agora eu quero trabalhar num lugar um pouquinho mais calmo. Ah, Comecei a trabalhar Um pouquinho mais calmo. no escritório, porque era que o meu sonho era trabalhar no escritório. Aí eu comecei a trabalhar no escritório. E aí o que era trabalhar no escritório? O que a gente desconsidera, a gente só dá valor quando perde, né? Então o que era trabalhar, tipo assim, das 8 às 5, todo mundo reclama do Brasil, mas todo mundo quer ir morar nos Estados Unidos. Trabalhar das 8 às 5, de segunda a sexta no escritório, é um sonho de consumo de qualquer ser humano lá nos Estados Unidos. Isso quase não existe. Aí fui conseguir trabalhar no escritório. Mas que escritório era esse? Onde era esse? Nada mais, nada menos do que o World Trade Center. As famosas torres gêmeas dos Estados Unidos. E aí? E pra mim aquilo já era um ícone, né? Imagina você trabalhar num edifício Agora mais eu cheguei. alto, maravilhoso. Eu, nem 20 anos de idade tinha chegar naquele lugar. Então, assim, claro que eu já atuava com meu óculos, assim, com meus sobretudos, pra me dar um ar mais velho, né? Manda É, filme muito andando chique. lá, hein? Não, mas pior que é real mesmo, isso é fato. E aí, comecei a trabalhar dentro do World Trade Center. Isso pra mim foi um divisores de água, né? Da onde eu estava, tal, trabalhando em Nova York. E aí,
sendo brasileiro, porque a história do brasileiro tem muita coisa boa ser brasileiro também, E o que que eu dou o você famoso fazia? JB, que é jeitinho brasileiro, que eu trabalhava, dava aula, eu aprendi tão bem inglês que eu dava aula de inglês. A tal ponto que o meu maior desafio é comigo mesmo. Então eu falei assim, eu vou aprender a falar inglês tão bem que eu quero um dia que eles me confundam de que estado americano sou eu. Essas são as minhas metas. Propósito, já tem Propósito. a meta e o Já propósito. E aí eu fui fundo nesse propósito, comecei a dar aula de inglês, e aí comecei a trabalhar no World Trade Center e dei aula de inglês para um dos terroristas do 11 de setembro. E aí? Só que aguenta aí. Tô aguentando. Pro pessoal, o que eu... Curiosa que eu tô, mas Não, eu eu tô tô aqui, aguentando. ó, A eu gente aqui, tá ó. aguentando. O Henrique Segura. Rodolfo vai aqui só assim. Segura. Mas antes dessa história do 11 do terrorista, é que eu trabalhava lá dentro, toda terça e quinta. Eu trabalhava na 56, que é uma outra unidade, e ia pra lá. Nesse dia, eu tinha ido na segunda-feira, isso aconteceu numa terça-feira, eu tinha ido viajar pro Canadá com os alunos. E tava com uma máquina fotográfica. E aconteceu que eu morava em New Jersey, os trens eram todos conectados com as torres. E aí eu desci 8h40. E aí eu vi aquela movimentação no saguão do World Trade Center e perguntei para um policial quando eu saí do metrô, o primeiro avião já tinha atingido as torres. E eu perguntei o que aconteceu. E era muito barulho, muita bagunça. Só que eu pensei que era um set de filmagem de Nova York. Porque tem muito disso. E já tinha câmeras, já tinha coisas acontecendo. Eu falei, que tá acontecendo alguma coisa? Ele perguntou, de que torre você trabalha? Eu falei, na torre 2. Na sua torre não aconteceu nada. Sobe. Eu subi. Quando eu subo, troco de elevador e eu olho pra outra torre, eu já vejo uma fumaça e eu já vejo umas pessoas do outro lado pegando a saída de emergência, as escadas. Aí eu falei assim, eu não vou continuar subindo. É melhor eu descer, alguma coisa está estranha. Eu comecei a descer. Quando eu desci, peguei o telefone, o saguão já não era o mesmo saguão que eu tinha deixado. Tinha muito alvoroço, gente machucada, sangue, cadeira de roda virada, pessoas gritando. Aí eu comecei a sair, porque eu falei, alguma coisa está acontecendo. Eu ligo pra minha mãe e eu vejo o segundo avião entrando. Pum. Nossa. E aquilo, aí eu sabia o que tinha acontecido. Aí eu vi toda aquela fumaça, aquela chuva, e fiquei parado lá, sem saber o que estava acontecendo. E comecei a fotografar, tenho todas essas fotos, comecei a fotografar, porque a gente ficou muito no pé do World Trade Center. E foi aí eu fui vivendo aquele momento agonizante. E fui vendo as pessoas aos poucos se jogarem. E ouvindo as conversas, as histórias das pessoas que estavam se falando com as outras pessoas lá em cima. Então, pra mim, esse momento de passar isso do World Trade Center foi muito forte. Então, assim, eu não só sobrevivi ao World Trade Center. Foi o que a gente estava conversando antes, né? Como é difícil você passar por esses momentos e você tem a esquerda e o direito. Você pode fazer da sua tragédia uma mudança de vida. Foi o que aconteceu comigo. E você pode cair nessa tragédia. Deixa eu fazer uma pergunta, da como que você vai entender, tá bom? Eu tenho certeza que alguma coisa desperta você pela manhã. Um barulho ou um despertador. Porque o que aconteceu com você, de fato, traumatizou o seu sentimento. Então, pela sua fala, é muito nítido pra mim que tem alguma coisa que desperta você pela manhã. Uhum. E é aquele caos. Qual que é o caos? Onde você tá quando acontece esse barulho e te acorda pela manhã? Então, na verdade, o que eu acordo muito mais cedo que a Nani, né? Porque Sim, não. Um pouquinho né? mais cedo. Um pouquinho mais cedo que ela. mais cedo. Só que eu tenho uma cicatriz digital, é que sempre quando eu olho no relógio 9h11, eu me lembro Falei? disso. Isso é uma coisa que acontece a qualquer momento, né? E aconteceu isso comigo. Então, e no dia seguinte, que foi o pior, foi a história de eu descobrir que um dos alunos que quase tirou minha vida foi o terrorista. Então, assim, isso foi muito difícil, né? E ainda lidar com a situação da cidade. Eu tinha amigos que eu tinha muitos amigos japoneses que o japonês ele é o número 1 de suicídio, né? Então eles aproveitavam eu tinha pessoas que estavam lutando pra vida debaixo dos escombros quando eu tinha pessoas que queriam se suicidar. Lá, porque aproveitar esse ensejo e perder a vida. Então foi um divisor de água da minha vida. Foi aí que, a partir deste momento, que eu te falei, das tragédias eu crio oportunidades, eu tive a oportunidade de criar o meu projeto que eu faço até hoje. Né? Que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas essa história dessas tragédias, dessas sobrevivências, dessas experiências, tem um lado positivo. Tem um lado. Dessas. Eu digo dessas porque tem algumas mais, mas a gente vai segurando a audiência. Vamos falar um pouquinho. A gente vai segurando a audiência e a expectativa. É por capítulos. Vocês têm que ficar até o final, porque Não é
Não, mas Por deve pouco. ser um gato. Ah, o gato eu já sou, eu acho. Mas assim, é um felino, sei lá. É um felino pra se salvar tanto aí, né, Né? Henrique? Na verdade, eu diria que é tão um gato que só cai de em pé. Só cai em pé. Não, Cai também. boa. Gostou disso, né? Sempre pé, né? E você, fala um pouco pra gente também deste trabalho seu de terapia. Que você analisando em um minuto aqui, você já começou, você capta as Você coisas. sempre né? gostou de analisar as pessoas? Sempre. Sempre teve isso. Sempre. Na verdade, eu acho que o comportamento humano, ele fala sozinho, sem você cantar, né? Pra mim é muito fácil saber o que vai despertar nele. Igual, tipo, tem alguma coisa que toca nele. Tem um barulho. Você pode ver, se eu perguntar pra ele, como é que era o policial que falou pra você subir? Você lembra? Lembro. Ó, pronto. Como é que ele era? Me conta, detalhe. Loiro, irlandês, o nome dele era O'Connor. Pronto. Subindo São as coisas escadas, muito marcantes. você viu fumaça, ou seja, o que ele conta tão real que ele viveu, que ele consegue transmitir até pra quem tá assistindo. Faz sentido? Sim, e quando eu falo, eu busco a memória, né? Porque a memória pra mim é Exatamente. vívida, é uma memória muito real, óbvia e muito presente. Então, assim, sempre quando eu descrevo essas coisas que aconteceram na minha vida, eu busco, você busca na sua mente, né? Isso. Olha os olhos aí como é que brilha. Então, Ele é quando a gente vive, né? Não é conto de fada, é real. Isso. Na verdade, você é apaixonado pela sua história. Sim, porque Olha assim, como eu te falei, eu conheci pessoas que a gente tem situações da nossa vida que a gente pode ir para um lado totalmente obscuro. Exatamente. E a gente não vive todos os dias feliz. A gente não é um poço de Sim. felicidade. Não, a gente não tem dá. coisas. E no dia a dia, é o que eu falo para as pessoas. No dia a dia, quantas vezes, quantas pessoas, quantas situações estão querendo te tirar do sério? O dia a dia. Todo dia. É no estacionamento, é no trânsito, é na rua. Diversas. Toda hora. Diversas. Né? A vida é Acho que a essa. gente é testado a todo momento. É testar, mas eu gosto de testar as pessoas. As pessoas vão com uma mal educada, eu agradeço, eu abraço, até beijo. Eu faço totalmente o que a A pessoa não sua tá esperando. forma de reagir a isso... É pra desequilibrar a pessoa mais ainda, que ela tá gritando, aí eu tô falando do carro. Imagina com essa voz assim, que ele fala assim. O Henrique é E equilibrado. aí, Henrique, essa voz muda? Sim, ela muda. Ela muda na academia, ela muda quando eu quero chorar, ela muda quando eu lembro de coisas boas. Na verdade, a voz é o significado da alma. Pela sua voz, eu consigo saber o quanto está entusiasmado com a sua felicidade. Né? É muito simples perguntar assim: Ô Maria, você ama João? Amo. Mas por que você está com o João? Né? Você vê que não tem ali um sentimento de apego. Que tem. medo, não pode falar nada na frente dele. Ele já Ah, te gente, não, olha, ele não, interpreta não, você pela sua voz, não. ele te interpreta pela sua linguagem Não. corporal. E a linguagem E eu sou meio corporal. assim. Ele é Eu um sou assim. analítico. Eu sou assim, eu acho, eu sou assim com as Eu pessoas. também sou falo. assim. Então, nós Eu dois faço a imagino leitura ele numa corporal. briga. Esse podcast tá terrível. Que Ó, você se- olha, todo mundo interpreta, Não, todo mundo de não, analisar. não, mas Mas assim, olha só, na verdade- eu estudo línguas, né? Legal. Eu falo algumas línguas. Aham. 6 idiomas, né? Quais são? Falo português, francês, italiano, alemão e espanhol. E o inglês. E o inglês. E eu falo assim. É bizarro, né? Mas eu tenho uma língua que é mais importante, que é a língua do coração, a língua humana, né? Sim, que fala com E, qualquer e essa língua corporal, e por exemplo, vou falar rapidinho, um detalhe. Eu estive na Tailândia quando aconteceu o tsunami. Também você tava lá? Dia 26 de dezembro de 2004. Como eu falei, eu trabalho com metas, né? E eu tinha me dado uma meta que era conhecer, depois que eu montei esse meu projeto, que eu já vou falar logo, que era conhecer vários países. E eu tenho os países escritos, eu escrevo, funciona. Eu falei, eu quero ir em todos os países, e eu conheci naquele momento quase todos os continentes, faltava a Ásia, e o meu primeiro lugar que eu queria conhecer era a Tailândia, porque a Tailândia é um Brasil na Ásia. É um país, o pessoal feliz, alegre, etc. E muito barato. E aí eu fui pra Tailândia, dia 26 de dezembro, comemorar o aniversário da minha irmã. Então eu vou contar a história rapidinho da Tailândia. E aí eu chego na Tailândia, aconteceu o tsunami. Chega junto eu com o tsunami, Meu Deus. né? Você chegou no dia 26. Dia 26 e o tsunami aconteceu dia 26. Gente, Ok, no mas mesmo você... dia. Não, no mesmo momento, na mesma hora. A gente não aterrissou, não conseguiu nem aterrissar porque aconteceu o tsunami. E quando aterrissou, a gente teve que aterrissar num lugar de emergência, porque já estava submerso, foi em outro lugar. E isso que aconteceu na Tailândia. Só que, voltando à história da linguagem corporal, eu não falo tailandês. E os tailandeses não falam pouco inglês. Eu tive que usar a linguagem corporal, a linguagem humana. Eu tive que abraçar, isso me emociona muito, até hoje. Muito. Porque eu tive que abraçar pessoas, beijar pessoas, servir comida para as pessoas. Naquele momento mais doloroso que possa existir na vida da pessoa. Eu fui lá para aproveitar, para gozar da vida, para aproveitar aqueles spas, aquelas praias maravilhosas. Imagine você, tipo... Comemorar um Tá tudo aniversário. destruído, né? E tá- Exatamente.
eu via corpos boiando. Aí eu decidi ficar, tomei todas as minhas vacinas. Isso E depois. fiquei, não, no momento, no dia, tomei as vacinas e fiz o voluntariado para Cruz Vermelha e acabei fazendo esse trabalho, esse voluntariado lá, acabei não voltando, fiquei lá alguns dias. E isso também teve uma guinada totalmente diferente da minha vida, que eu já falo para várias pessoas. Se você nunca fez nenhum trabalho voluntário na sua vida, Faça. faça. Porque você vai ver a diferença que faz na sua vida. Eu não tinha ido lá para fazer um trabalho voluntário. Eu fui lá para curtir. De repente, aquilo, eu fui posto naquilo. E aquilo fez com que eu mudasse o meu projeto. Primeiro foi o World Trade Center. A história da oportunidade de Quanto morar tempo nos depois? Estados. Foram 3 anos depois. 3 anos. 3 anos depois. E aí eu comecei a trabalhar com voluntariado. Aí eu peguei o voluntariado e coloquei no meu projeto. Por causa daquela situação que eu tive na Tailândia. Mas eu acabei falando naturalmente por causa da história Da linguagem da corporal. linguagem corporal. Que você... Que muitas vezes a gente não precisa de falar o idioma Não. pra gente entender as pessoas. O olhar diz tudo, né? Na verdade, o olhar é a janela da alma. Se eu olho pra você, eu me identifico com o seu coração. E se eu toco no seu coração, eu não preciso saber o que você pensa. Isso é um Que é o grande que pouco segredo importa. pra vendas, tá? Por que isso? Diga-se de passagem, é um grande segredo pra vendas. A gente faz esse treinamento em vendas, que é muito difícil, né? Porque se você fizer isso for vender qualquer coisa pra qualquer pessoa, você vende. Na Mas a verdade, gente tá se vendendo o tempo todo. na verdade, Sim, na fato. verdade, eu vou mudar a palavra venda. Porque quando alguém fala assim, eu vou te vender alguma coisa, eu falo, eu já não quero. Mas eu vou criar um desejo em você de tal maneira que você vai me ligar de madrugada pra estar com saudade da minha voz. Por quê? As pessoas gostam de desejo. O que tá o desejo? Tá o prazer. Quanto é o prazer? Tá a busca incessante que o ser humano quer. Ele quer alguma coisa. Ele quer acordar às 7 horas da manhã. Ele quer ir pra academia. Ele quer ligar pra mãe, pro pai, pra namorada. Ó, eu te amo. Ele quer fazer isso. Às vezes não acorda. Por quê? Talvez comeu um pedaço de pizza, né? De um fardo muito grande, da qual a energia não vai ser substituída positivamente, vai ser negativamente. Tudo começa com alimentação, gente. Você sabe disso. A melhor alimentação na sua vida, na verdade, você não morre, você envelhece. E você envelhece com uma velhinha muito bonita, tá? Você vê que Você é o que você come, né? Exatamente. Eu já vi um casal, em tempos remotos, eu falei, ali tá o amor. Ah, meu amigo, você é louco? Eu falei, olha o quanto os dois, eles estão velhos de idade, mas a aparência deles, um ainda sorri pro outro. Ali é amor, não tem um interesse oculto. Porque hoje em dia, eu vou falar sincero pra você, quando eu atendo, qual que é a necessidade do casal? Você sabe qual que é, Camila? Conhecer o outro. Se Você. preencher, né? Preencher a sua própria necessidade. Não, acho que tá querendo conhecer o outro. Porque só vai reclamar. E você? Eu também acho. Eu acho que, assim, existe aquelas questões das pessoas, às vezes, você pode dormir 10 anos do Não lado da conhece pessoa a e às vezes pessoa. você acaba não conhecendo. Isso que eu tô falando. Vai num profissional, numa pessoa que tem esse entendimento pra tentar salvar. Mas o grande, eu acho que o problema das das pessoas na sua área é a comunicação. É a comunicação, sem É, dúvida. simplesmente. É Isso o que é o mal do aconteceu século. agora na pandemia agora, que muitos e muitos casais, muitos lares, infelizmente, casamentos desfeitos, porque as pessoas não E aí conseguiram que chegou conviver. pra mim, depois de muito tempo que eu convivi com meu marido, eu descobri que eu não amo ele. Depois de muito tempo que eu convivi. Como assim? Não, depois que eu passei um ano vendo ele todos os dias, eu não amo ele. Eu falei, tá, e o que é amor pra você? Ela, pronto, eu não sei. Eu estou com 45 anos e eu achei que o amor é aquilo que ele trazia pra mim. Não, calma aí. Isso aí é necessidade. É. Se eu te levo um copo d'água, você tá com sede. Isso é amor? Não. Isso não é amor. Então, qual o significado das coisas? O que é diferente? Chocolate e água. O que você quer? Fala pra mim. Água ou chocolate? Água. Água. Eu água. Mas tem gente que fala que o chocolate é melhor do que a água. Depois eu bebo água. E assim vai criando todo dia uma história nova pra aguentar o marido que escolheu errado. E aí... E aí, nós erramos nas escolhas? Não escolhas. Como que você acredita no amor? Como que o amor acontece? Posso falar pra você? De verdade? Quando eu olho pra você dormindo, eu me sinto satisfeito porque você tá respirando. Dormindo. Não é acordada não, é dormindo. Eu olhar pra você e falar assim, nossa, que legal. Eu já estou preocupado de saber se um dia ela foi embora, meu coração vai junto com ela. E eu acordo de manhã e falo pra você, não se esqueça, você faz parte do meu coração. Não se esqueça disso. E se qualquer outra pessoa vir e falar pra você que você é bonita, não se esqueça que eu te amo. Que é aquele que te leva pela beleza. E aquele que leva pela beleza, Freud já fala. Aquele que se venderá pelo prato de ouro, pois não tem preço. Mas e como conhecer, identificar este amor nos dias de hoje, que eu vejo que tá tudo tão vazio? Ah, gente, vamos fazer o seguinte, vamos guardar o celular, né? Vamos guardar tudo isso, porque se eu te vejo,
eu vou te ver com o coração. Se tiver muitas coisas pra você me lubrificar, maquiagem, cabelo, tanana, muita coisa, você acaba o quê? Comprando o meu sentimento. Você comprou o meu sentimento e fala, nossa, eu amo ele. Mas por que você ama ele? Ah, não sei. Ah, eu amo ela, por que você ama ela? Na verdade, inclusive, fato real, tá? Eu vou casar com ela porque o meu nome tá sujo. Como assim? Não, minha dívida é mais de 1 milhão. Eu falei, tá, mas o que isso vai Onde acarretar? entra? Mas eu acho que o que você falou tem um pouquinho a ver com a história da manipulação. Isso. Porque o que acontece quando as pessoas falam, abrindo o quesito do amor agora. Isso. Da Vai, história, vai, vai, então vai. essa Amor, história- vamos sair da tragédia. ver. Vamos vamos sair da tragédia, daqui a pouco eu volto, que eu tenho mais duas ainda. Tem mais duas tragédias ainda? Daqui a Tem pouco mais eu volto, duas. segura aí. Isso. Tragédia, vamos... Mais Ó, duas? Tem algumas ainda, que eu escolho, né, na verdade. Olha que legal. Tem, eu realmente escolho. deu várias. Não, legal que ele tem a tragédia como munição. Eu escolho qual que eu vou falar. Mas aí eu fico na dúvida, eu já tô meio questionando Eu aqui. Sabe que ele escolho com escolhe domínio. ou ele atrai? Não, é que eu sempre estou por lá, né? Então, mas o que acontece? Pessoa surge, né? Ele escolhe e, tipo, hoje ele não acordou pra Cheguei. isso. Tá Eu tranquilo. vou falar uma coisa, eu não viajaria com ele, não. Não. Por quê? Com ele eu não viajaria, não. Não, mas teve um dia que eu ia vir aqui que aconteceu um problema também, Tá né? vendo? Não foi um Sério? problema? Foi. No dia, né? Foi. Que- Aconteceu. Verdade. Tá? Então eu Lembrei fiquei agora, pensando, lembrei falei, agora. nossa. Não vem colocar que a culpa é Ninguém nossa, sabe. não. Né? Só eu sei. Mas você sabe que eu fiquei assim, gente, logo meu dia, né? Surpresa, mas tudo bem. Eu não fiquei muito surpreso, tá? Porque pra você ter ideia. E olha que nunca aconteceu realmente. Então, mas Nós não é novidade, tínhamos, é porque eu tô... Não é Ele novidade. era uma outra dupla e a pessoa teve um imprevisto muito sério, um caso de falecimento na família que não pôde vir, a gente teve que desmarcar. As coisas deles são tudo assim, né? Então, Tá tudo bem com acontece- você? Meu amigo olhou pra mim aqui, eu tô só... Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ai, meu Deus. Pois do céu, é, hein? voltando à história do amor. Vamos Isso. pro amor, Vamos pro amor, vamos pro amor. Isso. Porque a perdi dor o, é difícil, o hein? gancho do amor. Que eu tava... Não, da história da manipulação. O que acontece? Quando a gente, Isso. assim, geralmente existe assim, não sou especialista do amor, mas é assim, existe sempre a possibilidade de uma pessoa amar mais que a outra e amar, obviamente, de uma maneira diferente. E hoje em dia, como você falou, vou ficar com tal pessoa por causa que eu vou tirar meu nome do SPC e etc, etc. Mas existe a pessoa aquela que ama mais, às vezes ela faz algumas armadilhas. Boa, algumas tá. algumas artimanhas Isso. pelo amor, em pró ao amor, que você acaba manipulando as pessoas. E manipulando a situação. Exatamente. E sabe? E é tipo quase um personagem. Então é tipo assim, Aí já eu te amo mais do que você me ama, eu vou te trazer pra trabalhar comigo. Porque eu quero você perto de mim. Eu quero te dar uma oportunidade e eu quero que você me veja como isso. E quando ele fala, por que você não é simplesmente você? Que é a coisa mais difícil hoje em dia é ser você. Simples, pleno, assim. Não, tem que Exatamente. se maquiar, tem que fazer isso, tem que colocar saia, tem que postar, tem que acontecer, tem que ter seguidores, tem que ser a melhor ou melhor. E isso é, de uma forma, é uma ferramenta de manipulação, direta e indireta. E aí, quando você acaba esses artifícios de manipulação, aí começa a cair a Nossa. máscara, começa... Caiu a máscara ou a convivência, gente. É, As aí pessoas dos dias de hoje não estão convivendo. A pandemia veio, eu, por exemplo, eu não tive menor dificuldade nessa pandemia. Eu fui para minha casa no interior, fiquei, tô falando pelo fato de conviver. Sim, Porque sim. eu gosto, eu sou mineira, nasci numa fazenda, eu gosto dessa coisa de estar junto, de família, e não Isso. perdi esses costumes. Tenho uma filha que vai fazer 28, tenho uma filha que vai fazer 14. E pra mim é primordial essa coisa, tomar café da manhã junto, Isso. ou almoçar, ou jantar. Tem que estar sempre junto. E eu nem gosto sequer disso. as refeições hoje em dia, as pessoas têm mais Então, esse hábito, eu me né? assustei, eu juro pra vocês, que esse período que eu fiquei 1 ano e meio lá, e com a minha família, ainda chamei meu irmão, com a esposa, com as filhas, com a neta, pra morar comigo nesse período lá, Certo. pra ficar mais pessoas, todo mundo junto. Uhum. E depois me assustou muito, que eu falei, gente, tá um momento, né, que eu acho que os valores estão invertidos, tá tudo Super errado na invertidos. sociedade. E todo mundo Exatamente. ficou numa boa Todo lá? mundo ficou na boa. E quando eu voltei pra cá, meio assustada ainda com essa situação, né? Pelo fato de ter tido 2 AVCs, uma trombose cerebral hemorrágica, fica meio receosa, né? De, você pega isso agora, sou do grupo de risco, e aí? E eu fui vendo que os casamentos foram destruídos pelo fato da convivência. Eu falei, meu Falando de Deus. convivência, o que está acontecendo agora é que nós estamos no período que nós somos agora mais conectados do que nada, Isso. digitalmente, E mas desconectados mentalmente emocionalmente. nós somos totalmente desconectados. É verdade. É assim, totalmente desconectados. Antes E- de encontrar a minha noiva, né? Eu falava para meus amigos, olha, eu tenho uma vontade de estar no banco lá, pagando uma conta e encontrar uma pessoa que eu vou conversar e aquela que eu vou amar. Meus amigos, você é muito idiota, Henrique.
você fala coisas que, tipo, meu, o que você quer com isso? Do passado, né? Eu falei, não, eu quero ir no mercado, e na hora que eu pegar alguma coisa, a pessoa pegar Só junto. nem se olha. Tá junto. Imagina. Não, gente, é sério. Agora a gente precisa saber como é que foi isso. Não, é sério. É sério, eu Como é que tenho foi Vamos isso? isso. pegar o Sua mesmo noiva? pacotinho, assim, Aonde? junto. Na verdade, eu só fiz uma pergunta pra ela. Falei, qual é o seu signo? Aí ela falou assim, você tá me perguntando o signo porque ninguém nunca me perguntou. Eu falei, talvez eu sou o que você nunca viu. Nossa. E a partir de agora, você vai me dar atenção. Qual o Ela- signo dela, por favor? Sabe o que ela Isso, falou pra isso mim? já tá manipulador. Calma. Sabe o que ela Já falou pra tá mim? manipulador. Sabe o que ela falou pra mim? Você é muito audacioso. Eu falei, mas por quê? Com certeza. Eu falei, Concordo por quê? com ela. Ó, eu já- Mas calma que vai estar chegando. Então faz o seguinte, eu prometo não te beijar, tá bom? Mas eu tenho certeza que eu recebo seu beijo. E quando você me beijar, eu te dou o sopro da vida na minha boca. Ela falou assim, eu vou embora que você é um cara estranho. Eu não sou estranho. Eu não sou estranho. Eu sou aquele cara que nunca falou pra você sobre time, sobre novela ou sobre jornal. Eu sou esse tipo de homem. Mas tudo bem. Eu vou deixar você ressignificar tudo isso, depois você volta. Legal. Depois de uma semana ela me ligou. Qual era o signo Olha, dela? seu estranho. Você quer falar comigo hoje? Eu falei, óbvio que eu quero falar com você. Eu estou contando os dias pra falar com você. Ah, que tudo. Mas assim, isso aí já é Qual o quase... signo dela? Sagitário. Opa, ufa. Não, você falou o meu. Aí eu falei, não, é o meu dela. Mas essas histórias assim são quase únicas, né? Quase contos, já quase Isso não é existe gostoso. mais. Não, é gostoso, mas realmente assim, É difícil isso. não, assim. hoje em dia eu Então, e uma das minhas formações que eu tenho, eu também sou formado em marketing digital. Legal. Me formei antes da pandemia. E é fato, de 10 encontros com relacionamento, 7 é através de sites e aplicativos de relacionamento. eu- Eu E as não sei pessoas se quantas veem coisas. cada Não, vez menos. E hoje em dia, como já avançou de 7, agora já tá indo para 9, porque se usa redes sociais para relacionamento. Diga-se, o nosso amigo Neymar, ele sempre encontra as amantes dele no Instagram. Então, tipo assim, né? Só pra colocar. Então, pra você ter noção. É isso. O meu pai falou uma coisa pra mim, lá em meados, quando tinha muito mato aí ainda, né? Ele falou assim, Henrique, o negócio é o seguinte. Eu falei, tá, pai, fala. Um homem, eu falei, tá, um homem. Eu tenho só 13 anos, então não sei o que é isso ainda. Um homem tem que ter uma casa. Eu falei, por que tem que ter uma casa, pai? Ele falou, porque uma casa manifesta segurança, segurança manifesta família. Se você comprar um carro sem uma casa, você vai achar aquela moça que você tem que pagar dinheiro à noite. Que moça que é essa? Um dia você vai saber. Aí depois de muito tempo eu falei, nossa, o meu amigo fez aquilo que meu pai falou. Porque ele comprou primeiro o quê? no carro. O prazer. É. Gente, o prazer, ele é bom. Ele é bom, ele é muito gostoso. Mas saiba dosar ele. Porque é o conta-gota da vitória ou da derrota. Faz sentido? Sim, faz sentido. Então, se você tem princípios e valores, é muito simples ela. Ela é matriarca. Ela é a mãe de todas as coisas. Eu vou fazer aqui o quê? O ninho. E todos vocês vão tomar café da minha mão. Tô mentindo? Todo mundo Seguro lá. comigo. Todo mundo junto. Então pronto. É, Mas que é o normal. família, né? Família é muito importante, gente. Tá perdendo esses valores nos dias de hoje. Tá perdendo o romantismo, tá perdendo o amor. Eu vejo isso, mas. Não, a gente vê Mas as não famílias sabe, eu modernas. Nos restaurantes, Ah, todo gente, mundo esse no tempo celular. moderno, eu tô no É. tempo errado, então. Você entendeu? Eu tô no tempo errado. As pessoas Na são verdade, Não, mas não é, eu não acho- é. eu acho- Você eu não acho- vendeu seus princípios e valores. Não, mas eu Não, acho que tem só como a não. gente ser moderno e ainda eu acho que é respeito, né? Tem um pouquinho do respeito. Eu tô num jantar com você, aí fico só no celular toda hora. Isso. Assim, é um pouquinho de respeito. Gente, até a água, como a gente falou do elemento água, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Sim, medidas. É muito simples. Até se eu tomar muita água o dia inteiro, que é uma coisa maravilhosa, eu vou passar mal de tanto tomar água. Exatamente. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Só isso. Uma dosagem. Não vou ficar um pouquinho no celular, não vou ficar, vou fazer outras coisas. E é isso, tem que ter Eu A equilíbrio. falo- gente tem que eu usar as falo ferramentas que- ao nosso favor, né? Não Exatamente. pra sair atrasando a nossa vida. E você, como filósofo, isso é bom. Na verdade, eu vou falar sobre isso mesmo. Eu tava conversando em tempos remotos com um amigo meu, e ele falou assim, eu tô perdido num doce. Eu falei, que doce que é? Deixa eu ver esse doce. Aí ele perguntou, você trouxe um pra mim? Eu falei, não, tá gostoso ele, né? Bom. Mas tá, você tá perdido na onde? Qual momento você não consegue falar pra ele que se você parou? Aí ele, é mesmo, né, Henrique? Eu falei, óbvio, quem manda é você. Isso é um objeto. Isso vai ficar na onde você colocar. Eu posso colocar pra cá, um pra você, e um pra você, e outro pra você. Quem vai comer que vai decidir. Aí ele, não dá pra falar com você. Eu falei, óbvio que não dá pra falar comigo, porque você quer usar o prazer pra me persuadir pra ficar igual você. Você já tá acima do peso.
Você já tá acima dos 35 anos. É que sabe o que acontece? Tem uma frase que eu vi no parque, eu nunca me esqueci. Tem duas coisas que você fala que você foi, que sua mãe, seus pais falavam aquelas frasezinhas assim que você acaba. Isso, eu até falo no meu livro, manifestando. minha mãe me educou isso também. Isso. Esses ditados populares, minha mãe Isso. me educou muito. Eu traduzia, buscava em outros idiomas. Aham. E tem o proibido é gostoso, né? Gente, O que proibido isso? é gostoso. É isso, quando você tem 18 anos, você não, proibido vê é um, gostoso. você não vê uma hora da luz apagar, né? Você não vê na hora sua mãe tem que sair pra comprar alguma coisa, você lá tá com uma pessoa que você ama, né? Com as delícias proibidas, né? Né? Mas é isso que tá falando também, né? O que falta-se hoje é o limite também, né? O equilíbrio. É o É, limite. o equilíbrio, é o limite com os filhos, é onde a gente tá errando e muitas vezes é nisso, né? Eu acho que também tudo isso que vocês estão falando, por exemplo, eu fui muito novo para os Estados Unidos, sozinho. Então, eu tive e a vida é feita de escolhas. Exatamente. Então, uma coisa muito importante, uma mensagem que eu deixo para as pessoas, é a história que a gente já falou aqui, o propósito. Exatamente. Quando você tem um propósito muito claro na sua vida, você não sai da linha. Não. E pode vir um doce, 2 doces, você vai saber. E outra coisa que mamãe me ensinou é aprender a falar não. Que é muito difícil pra gente saber falar não. A gente fala sim, a gente fica sem graça e aceita. Mas falar não é muito difícil. E é isso, então quando você tem um propósito muito claro, quantos finais de semana, quantas vezes eu deixei de sair, curtir, ir pra balada, gastar, fazer escolhas da comida, porque eu tinha que pagar o aluguel. Com 19 anos eu pagava aluguel em Nova York, imagina. Eu tinha que estudar. Que chique, né, gente? Que Não, legal, né? Que gostoso, né? Tudo é chique, mas assim... né? Que gostoso, né? Eu tenho um amigo meu que ele falou assim, ele se separou, né? Ele me ligou, Henrique, é melhor chorar em terra estrangeira do que no Brasil. Eu falei, mas nossa, gente, que não é lindo, fácil, né? né? É melhor chorar em terra Não. estrangeira do que no Brasil. Não, tudo Falei, bem, mas Eu não, vou nossa. chorar aqui. Eu Minhas acho- amigas, meus amigos, Cada todo um mundo, vai né? correr Eu acho pra mais aquilo que é fácil bom. aqui. É, É mais fácil, porque exatamente. você tem família, Eu você tem acho amigos, mais né? fácil. Exatamente. Gente, Chorar num país distante, você não tem Fica idioma, sozinho as chorando pessoas- longe. não. Mas sabe o que muito acontece? difícil. Sabe o que Muito acontece com esse difícil. rapaz? Ele quer chorar e mostrar a fraqueza dele sozinho. Ele não quer que ninguém veja, ele só vê e fala assim, você quer ajuda? Não quer nem toca em ele, mim. não quer Não ver, toca né? em mim, que eu tô Nem chorando, ele mas não quer é ver. por preocupação minha, não sua. Você vê, é uma pessoa que é áspera. Na verdade, ele não entendeu qual é o ritmo da vida. Ele não entendeu o que é o amor. Mas, assim, voltando, a história do propósito. Você tem um Aham. propósito, e aquela história, o que não te mata te fortalece. Exatamente. Então, é fato. Eu tinha um propósito, eu queria aprender inglês, eu queria fazer faculdade, eu queria ter um carro. Então, muitas pessoas vão nos Estados Unidos, eu pergunto, o que você quer da sua vida? Qual que é o seu sonho? Eu quero ir embora. O que você quer? Lá na frente. Aí traço a sua meta, assim. E é isso. Quando você tem um propósito, pode vir tsunami, Osama Bin Laden com um avião em cima de mim, pode o que for. O que mais? Não me Depois a derruba. terceira vez. Pode vir, né? Pode É a vir terceira mesmo, vez. né? Então, eu tive... Olha isso, gente. E a terceira vez... Então, deixa eu contar rapidamente pra eu dar A gente entender, né? Vamos lá. Dá sequência. a ideia. Bom... Mas ninguém tá com cara de medo aqui, então tá tudo ótimo. Então quando eu vejo que ninguém tá com cara de medo... Eu geralmente assim, a gente fica com cara de medo. Todo mundo tá com cara de medo, então eu Ninguém acho que tá eu se tô... afastando, É, Mas então- eu não viajo com né? ele. Com a mesma ideia fixa. Mas olha só. Então, aí aconteceu o World Trade Center, aconteceu o tsunami. Através do tsunami, eu acabei dando uma repaginada nesse meu projeto. Tudo que a gente faz, eu faço na minha vida, se conecta. Às vezes a gente faz muitas coisas e pensa que assim, são aleatórias. Mas tudo lá na frente, um dia você vai falar, nossa, tudo faz sentido. Entendi. Tudo faz sentido. E eu peguei, né? Fui para os Estados Unidos atrás de oportunidade. Fui muito para aprender a história de inglês. Certo. E acabei criando um projeto que eu treino as pessoas para ser professoras de inglês e elas recebem um certificado independentemente da nacionalidade dela. Só que para ela receber esse certificado, ela tem que fazer um trabalho voluntariado que eu aprendi lá na Tailândia. E hoje eu faço em 60 países, desde o Afeganistão, no Iraque. Primeira turma de mulheres agora no Afeganistão foi formada com meu certificado com permisso do Talibã. Pra você ter noção aonde as coisas que eu estou fazendo com as pessoas. Eu tenho no Brasil, tenho em vários países. Só que então o que acontece? As pessoas, para receber esse certificado, elas têm que fazer um trabalho voluntariado, devolver à sociedade, que era aquilo que eu não conseguia pagar quando era criança. E quando elas terminam, elas conseguem um trabalho de professor de inglês em qualquer lugar do mundo, bem remunerado. Então, eu coloco as pessoas de volta no mercado de trabalho. É isso que eu faço. Então, eu treino você, eu te dou educação, você tem que devolver para a sociedade. E aí eu te dou um trabalho. Então é isso que é essa roda que eu faço girar a economia nesse sentido e tem um impacto muito grande em vários países. Então tudo isso foi inspiração da história do World Trade Center, da história do tsunami. E aí eu tava um belo dia. A pessoa tá bem, pleno.
Até agora tá onde? tudo tranquilo, tudo Exato. seguro. Eu estava um dia, em julho, estava nessas minhas andanças, que eu conheço bastante, viajo bastante, aí estava em Paris, porque eu sempre passo ali em frente à Catedral de Notre Dame. Porque eu tenho vários selfies. E eu falei, você não quero. E eu falei, não aguento mais selfie. Faz muitos anos que eu não entro e não tinha fila aquele dia. Mas estava sendo realizada uma missa e eu entrei lá no fundo e agradeci. Entrei e comecei a tirar foto das vidraças. Tem muito lindas. Também linda. E aí comecei bem gótica a igreja, comecei a tirar bastante fotos. Aí quando eu chego no fundo do altar, aí eu escuto feu, que em francês é fogo, enfer, que é inferno. Eu nem ouvi inferno, eu acho que eu entendi inferno. Mas eu ouvi fogo. E como tô na igreja, eu pensei que era uma passagem bíblica. Uma passagem bíblica. Mesmo tendo esse currículo, né? Mesmo tendo esse currículo. E detalhe, todas essas tragédias foram passadas aqui no Brasil. Eu dei entrevista ou na Globo, ou na CNN, ou na SBT, ou etc. Todas são documentadas. Então não é, é o novo Naldo. Não. Nem pensei em nada, mas ele... Não, mas eu tô hoje polêmico. Vamos lá. Não é nada de novo. Pode ir lá dar um Pode Google na minha puxar, tá página tudo aí, ó, bem. você vai ver tudo. Enfim, voltando pra história. Volta pro fogo. E aí, ficou surpreso, né, filósofo? Mas então, não, por favor, a gente vive. Aí tô lá, eu, Anfé. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu vejo o pessoal correndo, o padre correndo. Eu falei, Padre meu correndo. Deus do céu, o que eu fiz? Eu sou anticristo, que é isso que eu vou Eu só tava tirando uma foto. Exato, aí eu comecei a correr e sair da igreja, mas não foi bem no começo. Aí eu saio, aí comecei a perguntar o que tá acontecendo. Tá pegando fogo, cheiro de fumaça. Eu tô bem fora da igreja, não tinha visto muito. Aí esperei, fiquei uns minutos, aí começou a ver a fumaça. Aí eu falei, bom, eu não pensei que ia ser um incêndio, uma tragédia. E eu tava indo pro meu contador. Eu continuei, fui pro meu contador. E aquilo foi aumentando, né? Fogo. Aí quando eu voltei, uma hora depois, aí já era outro cenário de novo, a igreja já estava toda tomada, interditada. E o mais chocante para mim é que ali eu consegui ver que em ações como só existe um Deus. Por que só existe um Deus? Porque ali eu vi todas as religiões juntas. Eu vi os muçulmanos, eu vi os judeus, eu vi os árabes, eu vi todo tipo de religiões. Africanas, ajoelhados, sentados, chorando, consolando um ao outro. Paris, uma cidade que tem muito isso, a questão da xenofobia, da tolerância religiosa, ali não tinha tolerância religiosa. Ali estavam pessoas realmente uma ajudando as outras pessoas. Isso foi muito tocante pra mim nessa história também. E aí a gente começa... Aí eu dei uma entrevista aqui no Brasil, eu falei assim, nossa, essas coisas começam a mexer comigo, né? Porque eu sempre tô nesses momentos, assim... Por que será, hein? Né? Por que será? Em todo lugar. A tragédia que você tá, amigo. Não, mas aí não é alguma Triste, não, mas é mensagem. alguma coisa, a gente tem que entender o que De que forma que você Aí o filósofo tá interpreta aqui, isso? gente. Joga pro filósofo, deixa ele falar. Eu não sei. Diga se meu nome foi um filósofo também. Tácito Cury, né? sim. Tacitus. Foi um filósofo italiano. Então, assim, filósofo, por favor, me ajude. Me ajude, filósofo, aí, ó. Deixa eu Me entender. ajude. Freud explica. Me ajude a entender. Nem Freud explica. Na verdade, você tem uma facilidade de passar entre tanto a vida e a morte, né? Será que é verdade só do signo que você falou que eu sou de peixes? Eu tô no meu último ciclo da história. Muito interessante. Na verdade, você é um cara profundo. Né? Você vai até o final pra saber Puxa se é tudo, bom né? ou ruim. E se for ruim, você fala, eu já sabia, mas eu curioso. Na verdade, você é um cara curioso. Ah, eu sou demais. Você é uma pessoa Na curiosa. verdade, é tão real isso que, tipo assim, eu conheço vários países. Sim, E eu odeio ir pro mesmo lugar. pronto. Assim, eu vou, claro, sempre sou eu. Óbvio. Mas o que me excita é o desconhecido. Exatamente. Por isso que 2 anos atrás fui sequestrado na Nigéria, mas tudo bem, isso aí foi normal. Não, de sequestro tem uns 3. Nigéria, Turquia, qual que é? México, né? São os 3 sequestros que eu tive. Coitado. Amigo do Na céu. me verdade, conta também, eu tenho dó, sabe do quê? Eu tenho dó de uma única coisa. De todo o mal que tenta te derrubar e não te pega. Não, me pega. Não, Não, Eu tô me mentindo? pega. Isso é real. A minha Isso é real. dó, Não adianta. Nada me tomba. a minha dó é da Nada. mãe. Eu tenho mais uma forte ainda. Daqui eu acho Conta. que Conta do sequestro. Não, esses sequestros são básicos. Tipo Sinceramente, foi assim, é sequestro uma relâmpago. coisinha que acontece. Não, da né? Nigéria foi rápido, da Turquia. A Turquia foi mais louco que foi. E no México, aconteceu essas coisas aí comigo.
Mas enfim, eu me safei. Mas o pior que aconteceu, que eu tenho que ter uma mensagem pra dar pras pessoas, foi, então, como eu comentei, eu participei desse reality, né? E aí, foi meu primeiro reality, um mundo totalmente diferente. E aí eu falei, bom, bora lá comemorar. Aí estou eu com meu amigo comemorando, aqui em São Paulo. Saímos às 2 e pouco da manhã, que meu amigo é bartender, não podia sair mais cedo. Saímos às 3 horas da manhã, chegamos na balada, aqui em Pinheiros, na região de São Paulo. Estamos lá, chegamos na balada. Eu chego com o meu carro, que chama um pouquinho de atenção, porque mereço, né? Qual a cor dele? Qual a cor Trabalhei, dele? queria. É uma cor trabalhei, única, que ninguém queria. tem. É envelopado com uma cor prateada, cromada, é uma coisa minha maluca que eu fiz. Legal. Camaleão, né? É, mais ou menos assim, muda dia e noite. Aí eu cheguei lá com o meu carro, já fui visto por pessoas com más intenções. Entro na balada, 3 pessoas, 3 rapazes nordestinos, que eu adoro o Nordeste. Adoro sotaques, eu trabalho com línguas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar, rapidamente. Aí começamos a falar de afinidades. Legal. Ginipapu, praia, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que eu e meu amigo conversando sem intuito, intenção nenhuma. No desenvolvimento, no decorrer da noite, eles nos doparam com a famosa Boa Noite Cinderela. Olha, isso é um recado muito importante. É um recado muito importante que eu quero dizer pra vocês. Com a Boa Noite Cinderela. Caros internautas, né, o que acontece? A mensagem que eu quero dar. As pessoas acham que Boa Noite Cinderela está com uma conexão, uma conotação sexual. Engano seu. Eu não bebo nada alcoólico. Então, eu nunca pensei que eu ia cair nesse golpe. Era uma coisa que estava muito longe da minha realidade. Eu viajo o mundo inteiro, vou cair no Boa Noite Cinderela? Você pode cair no Boa Noite Cinderela. Sequestrado, sobrevivente. Não, teve um conhecido meu caiu no Boa Noite Cinderela na Avenida Paulista no café. Gente. Na É, livraria. a maldade tá em todo lugar, né? Em uma Então, livraria. tá, então eu estou numa balada, eles colocaram droga, porque a Boa Noite Cinderela não é uma pílula que vai dissolver, absorver, não. São gotas agora. É uma droga muito forte. Colocou na minha água e no meu energético. Novamente, as pessoas não trazem. A gente sabe que não pode aceitar bebida de ninguém. É fato, eu não aceitei a bebida de um desconhecido. Era uma situação num lugar que pega muito rápido, põe uma gotinha, sabe aquela coisa assim? Muito despercebível. Não é que o tonto vai receber não é nada disso. A gente tem inteligência suficientemente pra gente saber que não pode aceitar. Mas são coisas muito fáceis, muito um pozinho, uma coisa muito minimalista. E aí o que aconteceu? Nos doparam, sequestraram, levaram meu carro, estragaram meu carro, guincharam meu carro, foram na minha casa, esvaziaram meu guarda-roupa, esvaziaram minhas contas bancárias, roubaram não sei quantos mil bitcoins. Eu tive um prejuízo enorme. Então, assim, isso me afetou? Me afetou. Mas não me acabou. Aquela história, pode roubar tudo de mim, mas a minha dignidade não vai roubar. A minha força de lutar não vai roubar. E eu fui pro reality, tô de fé, tô lutando, tô conquistando tudo de volta. E assim, porque se eu me apegar àquela situação pro resto da minha vida, gente, eu não consigo sobreviver. Eu não consigo ir pra frente se eu ficar. Claro que me faz falta. Hoje mesmo eu fui na lojinha, vi uma roupinha, uma blusa, uma camisa, uma bolsa minha lá que me roubaram. Mas se eu ficar naquela paranoia, como é que eu vou ir pra frente? Não Não pode. adianta, é adiante. Mas você não passou mais nenhum lugar, não, né? 3 lugares. Não tem mais nenhum lugar, não. Então, Às vezes tem eu não alguém lembro ali de sinalizando que tem, hein? Às vezes eu não lembro de todos. Aí às vezes eu não lembro de todos. Bom, teve alguns, assim, eu tenho algumas histórias rapidinho pra contar pra vocês. Que dia que foi a pandemia? Que foi declarada a pandemia? Dia 22. Aqui no Brasil. Não, mundialmente. Boa pergunta. Agora. Dia 11 de março 11 de 2020. O meu aniversário. 11 de março. O dia que eu fiquei preso em Bora Bora. Eu tenho uma coisa pra te contar. Quando você estava naquele sofrimento em Nova York, o meu aniversário é no dia 11 de setembro. Exatamente. O meu é 10 de setembro. Olha, estamos tudo... Estamos virginianos. É o dia que eu nasci de novo. E minha ascendência é virgem. Agora ficou E eu sou melhor. mais virginiano que pisciano. Com Meu certeza. ascendente é virgem. Nossa. Ai, que... E o marido com de Camila virgem. também é Virgem. virgem com virgem. Nossa. Tá todo mundo virgem aqui. Nem vamos falar de amor. Exatamente. Então. Pra Isso virginiano pro é amor ótimo. é ótimo, né? Pra virginiano Isso é pro ótimo. amor Amor é é ótimo. ótimo. Pois então, a pandemia foi declarada dia 11 de março. Eu acho que a sua namorada até confirmou ali no Google. Dia 11, né? Dia 11 de março. E esse dia eu estava indo viajar pra comemorar meu aniversário e eu fiquei 3 semanas preso em Bora Bora, porque o Macron declarou a guerra contra o vírus e não levantava e não saía voo. E eu fui todo encapado
dentro do avião, aquela história. Então, para mim, foi outro fato marcante de estar lá no dia que foi declarado a pandemia. Dia 11 de agosto de 2008 foi quando eu estava fazendo um estágio na Espanha. E teve um acidente numa estação de trem chamada Atocha, e eu estava lá na loja da Versace fazendo meu estágio. Foi dia 11. Ele tava em todos os lugares, coitado. Mas olha que Onipresente. coisa. Eu sei as datas. Tudo cai no dia 11, né? Dia 11 de agosto de 2005, dia 11 de dezembro. Então eu comecei, eu não entendo muito de neurologia, mas eu comecei essas A datas. porque dia observar, 11, né? A ter realmente uma... E teve Todo esse. dia 10, meu filho, você entra no quarto, você tranca e dorme. Acorda dia Dorme. 12. Vem dia 12, você sai de casa. E pior, Dia 12, você sai de casa. Eu faria isso. Eu, virginiana que sou. Mas posso falar que eu tinha parado de viajar no dia 11? Pegar avião no dia 11 eu parei. É bom mesmo, porque assim, Parou. você se salva, Tá. mas e o resto que tiver junto? E teve, eu teve Por isso que eu tô falando, eu não vou com ele. duas coisas loucas. O que aconteceu? Saiu um meme meu perguntando se eu tava no submarino, né? Desse submarino. Fizeram um meme se eu tava indo, se eu perdi o submarino. Triste. Agora, e a última coisa que aconteceu, que é também meio louco, que teve uma explosão em Paris há 3 dias atrás, e é a minha escola. Você tava lá também. Não tava. Né? Mas é a minha Mas escola. Afetou a escola É a minha dele. escola, dos alunos. Teve um óbito de uma professora que eu desconheço. Foi muito. Ainda tá acontecendo isso agora, aconteceu semana passada. Então, assim, algumas coisas acontecem. Algumas você coisas enxerga, acontecem, assim, né? você já São passou várias tanta coisas. coisa. São várias O que coisas. você para assim, Eu acho que é fala coisa de assim, pisciano nossa, mesmo, gente. Tô falando. isso me marcou realmente. Ó. De tudo isso, o que mais te marcou? Eu acho que o 11 de setembro pra mim foi o mais forte. Foi mais forte. Porque eu era muito novo e eu ouvia as vozes que eu ouvi quando as pessoas falavam no celular, quando as pessoas estavam lá em cima, eu lembro delas até hoje. Eu lembro das conversas das pessoas. Eu tive um privilégio de sofrer bastante na minha infância, né? Sim, Por ser assim. fruto de um estupro, na verdade, a minha terapeuta já falou, Henrique, você sempre vai chorar e você não vai saber que por quê. Eu falei, por quê? Porque você foi desamparado no momento que você nasceu. Começa por aí. Primeiro, você não tem ideia como pai. Seu pai não existe. Na verdade, eu poderia falar que foi uma cegonha. Mas como você já tem uma idade elevada, isso já aconteceu. Então, quando a criança nasce, né, fruto de um estupro, já começou tudo errado. Eu olhava para todo mundo da família e falava, gente, eu consigo saber que é meu pai, que é minha mãe, mas eu não tenho um cheiro materno. Sabe o feeling? Sabe quando você sabe que a sua filha se machucou e o seu copo está tomando água e o copo cai no chão? Aconteceu alguma coisa com ela. Sabe? Isso é o feeling de mãe. A mãe é a primeira a saber se aquele filho que esteja fazendo algo errado, alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa que bateu o carro. Ela sente. É a primeira coisa de madrugada a sentir. Porque é o feeling da mãe. E aí, quando eu me deparei nesta família com 10 pessoas, eu falei, tá, legal. Então, esse falaram que é meu irmão, esse também. Todo mundo aqui é diferente, né? Gente, mas por que todo mundo é diferente? Só que era pergunta interna. Tinha uma pergunta interna. Tá, eu olho pra minha mãe, eu olho pro meu pai, mas eu não sinto nada por eles. E aí, minha mãe, com o tempo, né? Depois de uns 7 anos, ela falou, olha, não sei como eu falo isso pra você, Henrique. Eu falei, vai, mãe, o que você vai falar? Vai me dar comida hoje? Vai me dar uma bolacha? Não, não é isso. O rapaz tá aí? Eu falei, mas quem tá aí? O policial. Eu falei, mas por que ele tá aqui, mãe? É porque você não é o nosso filho. Aí eu, como assim eu não sou? Eu tô aqui, eu durmo naquela cama. A minha mamadeira é aquela, a minha chupeta é aquela, o meu quarto é esse. Sim, eu sei que tudo isso é seu, mas a gente vai ter que adotar você. E pra saber o que é adoção, gente. Eu falei, mas você vai me entregar pra alguém? Mas a sua história é muito. Você falou, a gente comentou da história da base da família. Você teve uma família com uma base complicada. E olha o que você é hoje, o fruto que você é hoje. Então a família é importante, mas olha só o seu legado. O que olha Maslow a sua história. fala? Maslow já fala que a primeira necessidade. Qual é a primeira necessidade? Segurança. Sua segurança. Né? Me deram segurança. Mas ainda tem um cheiro, tem um esquiço. E aí o que acontece? Depois de descobrir isso, vai o Henrique soltar pipa, como toda criança não renta. Tô soltando pipa, né? Em cima da laje da casa da minha mãe. A laje acaba, Henrique cai na onde? Na casa do vizinho. Bate a cabeça na onde? Na quina da beliche. Lembra a beliche antigamente? Tinha aquela bolacha? Pronto, bati ali. Pronto. Após ali, fiquei 3 meses internado, né? Em um sono profundo, da qual até hoje eu não entendo. E o médico veio e falou assim, olha, dona Vacélia, o menino aí, se ele acordar, o máximo que ele mexer é os olhos, tá? Eu falei, minha mãe falou, por quê? Ele bateu a parte que liga todo o corpo com o cérebro.
Acabou a comunicação dele. Se eu fosse a senhora, rezaria para isso acabar logo, que tá sofrendo. Minha mãe, com uma única palavra: pois da boca do homem não sai a verdade. Da minha fé que eu tenho com Deus, ele vai levantar e vai andar. O médico, crente à ciência, né? Olha, tá, é mais uma mãe que tem fé. Depois de 3 meses, o Henrique acorda. E aí minha mãe, a primeira tá aqui. Henrique? Eu, oi. Aí minha mãe chamou o médico. O médico veio, com a lupinha. Segue a luz. Eu segui. Segue a outra. Segui. Essa luzinha é o Ah, não, essa luzinha parece que é o outro lado do mundo. Mesma coisa. Com o dedo. Segue aqui. Isso. Segue aqui. Qual o seu nome? Eu Análise falei, se tá Henrique. tendo AVC. Quem é sua mãe? Eu falei, ela. E seu pai? Ele. E quem sou eu? Eu falei, você eu não sei. Bom saber. Mexe o dedo. Aí o médico olhou assim e falou, não é possível. Não, não é. Esse menino ele não pode. Mas ele vai ter que levantar. Vamos levantar? Falei, eu não consigo levantar. Aí ele ficou feliz. Minha palavra tá valendo, né? Tá, então eu vou te ajudar, tá bom? Tá. Põe o pé no meu braço. Aí eu coloquei. Levanta. Aí eu andei. Aí o médico falou assim, não é. Não pode ser. Não, você tá de brincadeira. Minha mãe falou assim pra ele, doutor, eu entendo a sua função, mas a sua fé ainda não é milagrosa. Uma mãe, ela vai sentir se o filho vai morrer ou não no ventre dela. É no ventre dela, é dentro dela. No dia que você vê uma mulher com um filho chorar dentro da barriga da mãe, aí você sabe que é fé. Enquanto isso, você não sabe. Mas eu respeito o seu lado. Beleza, até então, perfeito. O médico falou o que pra minha mãe? Ó, dona Célia, o negócio é o seguinte, pra esse menino ficar bom aí, do jeito que parece que tá, você vai ter que comprar brinquedo pra ele, tá? Quebra-cabeça, né? Vai ter que pintar. Dona Célia é analfabeta, né? Filho de porteiro. Tá bom. Ô, Santenor, vai ter que comprar uns brinquedos. Não, ninguém tem dinheiro aqui pra comprar um brinquedo pro menino. Ninguém tem dinheiro. Minha mãe, muito astuta, falou, tá bom. O que precisa, ó? Pra ele ter foco, brincar com isso, pra ele poder desenvolver a fala. Minha mãe fez o quê? Vem aqui, Henrique, vamos desenvolver o foco. Pegou uma panela de pressão velha e me deu, sabe o quê? Uma esponja. Areia até ficar brilhando. Esse é o seu foco. Eu falei, tá bom, mãe. E eu não sabia por que eu tava fazendo isso. Eu não sabia. Legal. Vamos brincar de quebra-cabeça, né? Tá, não tem quebra-cabeça. Sabe aquele lençol que é o ó pra colocar em cima da cama? Que quando você põe um lado, sai o outro? Ah, sei. Ela falou, faz o seguinte, brinca com isso. Tenta colocar isso pra funcionar. Eu falei, mãe, mas... Ela, tenta. Eu, tá, colocava um lado, saía o outro. Colocava um lado. E ali eu fiquei durante uma semana. Falei, não, agora eu sei. Se eu pôr ali, eu ponho pra cá. Se eu coloco lá, eu venho pra cá. Então eu ponho só a ponta. Aí depois de 6 meses eu voltei pro médico. E aí, Henrique, tá tudo bem com você? Sim, eu aprendi algumas coisas. A lavar a panela, no foco, que minha mãe falou pra me lavar. O médico olhou pra minha mãe e falou assim, você lavou a panela? Eu falei, sim. Eu areei ela até ficar mostrando meus olhos. Aí o médico olhou pra minha mãe, tipo, quem não tem cão, cata com gato, né? Então o que aconteceu? Depois de muito tempo, né, quando eu despertei dos 8 anos de idade, eu falei, pronto, agora eu tô libertado. Não libertado da minha família, mas assim, eu consigo entender o que eu tenho que fazer a partir de agora. O que eu preciso fazer? Qual que é a minha participação no mundo? Não é possível que eu não sei fazer nada, gente. Não é possível. Não é normal. Eu tenho 18 anos. Tá, com muito tempo, muito trabalho, muita leitura da qual isso é importante. Isso daqui, gente, posso pegar? Pode. Ninguém dá valor pra isso. Isso é o melhor remédio que tem. Isso é o melhor remédio que tem. Isso é uma riqueza, Isso é realmente. porque você tá o quê? Debruçando o seu sentimento aqui dentro. Se eu ler, eu entendo você de uma tal maneira que eu falo assim, olha, a sua história me tocou. Sem você aparecer. Mas eu imaginei você aqui dentro. Uhum. Eu te dou um abraço, igual você falou. Eu olho nos seus olhos. Eu te abraço com a dor que você escreveu. Sim, é verdade. Só que, às vezes, isso não é interessante pro mundo, né? Pra sociedade, pro governo, não Precisa, sei. né? Eu sou... Não, e por mais que a gente tá aí no digital, eu sou muito digital, adoro digital, uso digital para tudo, mas um livro, o cheiro do livro, gente as do céu. páginas. Cheiro de terno novo, não né? O livro não tem cheiro de tem terno É a novo. mesma história de receber um cartão de aniversário digital e o físico. É totalmente diferente, Não, não, é. tem comparação, né? É Não. algo que não E perde tem a brilho magia o nunca. livro, né, gente? Você É, tá não lendo, perde. você tá com... Eu sinto o vento. Nossa. Vento, a localização, tudo. Pra Você mim lê- é mágico. Fechou. É,
Não tem Abriu, como a história você não continua, ler né? e não ouvir a voz daquela pessoa, ou pelo menos a voz que você imagina para aquela pessoa. É mágico, É né? incrível. Você quer O ver? melhor caminho para a Esse- cultura é a Este leitura. livro eu escrevi durante a pandemia. Foi esse momento que eu sempre elétrico, fazendo muitas coisas. Foi um momento que você se encontra consigo mesmo. Isso. E começa a colocar todas essas histórias, entender os porquês, porque tudo isso passou, qual que é o legado, qual que é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Qual é a mensagem? Então, essa história, como o próprio nome diz, os seus sonhos precisam de você. A gente às vezes tem que ter muita crença em si próprio, sonhar mesmo, sem medo, ter as suas metas e se desafiar. E a maior competição que você tem é consigo próprio, não é com ninguém. E cada um escreve a sua própria vida. Então eu agora, durante a pandemia, eu sou uma pessoa que, como eu foquei muito nos estudos, muito nas conquistas, nas aventuras, nas audácias, eu nunca aprendi a cozinhar. Mas aí... E aí, um tal dia, eu me desafiei, me inscrevi na melhor escola de gastronomia. Foi até que eu tive o prazer de conhecer a nossa Luísa, amiga. minha amiga. Nossa amiga. Beijo, Lu. E aí, comecei, e ela viu a minha trajetória. Ela é um máximo na cozinha. Luísa. Então, eu não sabia, eles me ensinaram a pegar na faca. Eu não sabia pegar na faca, eu nunca fui na feira. Porque saí muito novo e tinha que ir na luta da sobrevivência. Eu tinha que trabalhar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos você ganha dinheiro para comprar a sua comida. Pronta, fácil. Então eu virei chefe e confeiteiro. E assim, e fui um dos melhores alunos. Eu ganhei medalha de ouro, etc, etc. Mas foi um desafio, gente, comigo mesmo. E aí, mas como é que você conseguiu fazer isso? Muita dedicação e treino. Prática. Eu fazia 6 horas de aula por dia, mais 3 horas diárias, todos os dias. Sábado e domingo eu treinava e mandava foto para meus chefes. Isso eu fiz durante 12 meses sem intervalo. Era tipo uma competição comigo mesmo. Porque assim, ninguém vai falar pra mim que eu não sou capaz. Ninguém vai falar pra mim que você não pode. É só prática. Ninguém nasceu perfeito. Ninguém nasceu numa forminha. Todo mundo pode se moldar de acordo com as suas metas e com as suas vontades. E aí foi. E aí eu descobri que este, pra mim, é a minha equação do sucesso. Porque essa equação eu usei pra várias coisas na minha vida. Essa história de dedicação, mas não é uma dedicação meia boca. É intenso. Eu me jogo mesmo. Então assim, não dá pra fazer as coisas mais ou menos. As pessoas, quero estudar. Hoje não quero. Nada dá certo. Quero emagrecer. Até minha mãe às vezes fala, um docinho. Não, mãe. Quando é regra, é regra. Palavra não faz coisa. Se não pode, não pode. É muito hardcore. Mas eu só deu certo assim. Tudo na minha vida. É sim. É branco e preto. Não dá pra usar, não ter cinza. Infelizmente, algumas coisas tem que ser assim. E a mãe? A mãe tem um coração forte, né? A minha mãe tem. Quando Nossa você Senhora. liga pra ela tá vem quase tranquila? Então, Aconteceu alguma coisa? Sua mãe já tá infartando, né? a minha mãe, Se eu Deus, fosse meu sua filho. mãe, você me ligasse, eu sempre atenderia com medo. minha mãe, quando acontece as tragédias, ela pergunta se eu estou. Ela me liga pra saber se eu estou na tragédia. De fato. E assim, e essa da escola, ela já tava pensando que eu já estaria lá, alguma coisa assim. Certo. Camila, vamos para aquele momento? Vamos. Chegamos no momento lá. cara a cara com elas. É um momento meio ping-pong, tá? Perguntas bem objetivas, respostas bem curtinhas. Combinado? Tá. Uma mania. Uma mania é perfeccionista. Não pode me imitar. Os Sou dois. virginiano. Eu sou virginiano de Mariana. Na verdade, eu tenho uma mania de olhar o comportamento. Eu olho isso com muito amor, gente. Eu olho isso com muita facilidade. Analisar. Exatamente. Um medo. De mim mesmo. Da minha audácia. Sou muito audacioso. Eu não tenho medo de nada. Eu deveria ter medo. Esse que é o problema. Um medo. Até mais fácil. Você pergunta, faz pra ele agora. Mesma pergunta pros dois. Na verdade, aquilo que tem olhos e boca e pode falar, eu posso conversar. Então eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Um defeito. Um defeito? Viu? Um defeito. Não mexe nos meus livros. Não faz isso, por favor, não faz isso. Deixa lá, deixa a forma que tá. Voltando um pouquinho na história do perfeccionista, eu tenho um toque. Eu não gosto também de história de mexer, mas assim, é isso. Eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Também, tem esse problema. Genial.
Um objeto. Fora o celular, gente. Um objeto. Fora o celular? Sim, Nesse todo mundo momento. fala celular. Olha, eu comprei um lustre, gente, é a coisa mais linda. Um lustre medieval. E eu olho pra aquele lustre, eu namoro ele todos os dias. Eu tomo café, eu tomo vinho olhando pra ele. A minha hidromassagem, uma banheira. Ah, é legal. Porque eu sou pisciano, gosto de água e quando eu tenho conexão com a água, eu tenho muitas ideias, sempre. Parece alguém que eu conheço. Eu também sou assim. Você também é assim? Eu também sou assim. Então eu tenho 3 aquários na minha casa. Eu Ai, ligo que pra legal. ela e Manda eu foto falo, aqui pra mim. preciso Eu de Eu acho tenho banho. 3 legal, aquários na minha casa, num apartamento, hein? Na minha Aham. casa, num apartamento. Eu tenho 3 aquários, 2 banheiras. Então assim, eu gosto de água. Eu preciso de água. Eu preciso ir pra praia, pra Eu acho que pensar. ele deveria convidar a gente pra comer alguma coisa feita da mão dele pra gente olhar pra esse Nossa, aquário. tudo isso, muita coisa, hein? Então vamos lá. Então vamos lá, uma comida. Uma comida, eu gosto de carne. Eu gosto de churrasco, eu adoro churrasco. E também adoro feijão, misericórdia. Como eu gosto de feijão. Eu gosto de feijão. Gosto de feijão. Ele tá me imitando, não pode. Carne, óbvio. Carne. Churrasco vai ser bom, então, Ai, eu hein? adoro. Óbvio. Uma lembrança. Uma lembrança. A minha Boa ou ruim? Boa, né? Se você quiser falar ruim, pode falar também, amigo. Tratando de você, a gente tá aceitando tudo. Escolhe a sua lembrança. Fica à vontade, tá? Não, fica à vontade. Fica à Você vontade. falou a sua lembrança? Não, ainda não, tô esperando você. Não, pode ir. Eu tô pensando, você libera, aí eu penso. Eu acho que uma lembrança muito boa que eu tenho é acordar pela manhã ouvindo o passarinho cantar. Isso pra mim é muito importante. Onde eu moro, quem me acorda é os passarinhos. É a maritaca. Essa lembrança é tão boa. Inclusive hoje me acordaram assim. Então todo dia tem uma lembrança boa, porque eu quero acordar igual ontem. Bom, uma lembrança foi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Foi o começo de uma nova fase da minha vida, dessa adolescência. Eu virei adulto, eu fui obrigado a virar adulto rapidamente. Sabe aqueles filmes que você vê do 30, vira de repente 30, ou de repente adulto. Sabe? Pra quem não sabia até aquele momento fazer comida, sobreviver e nada, e de repente já tinha, enfrentar, como pagar o aluguel, sendo mundo, sabe essas coisas assim? Então, foi muito, muito louco pra mim. Uma pessoa. Minha mãe. Minha mãe. Um filme. Um filme? Vai ser meio que clichê, né? Titanic. Perguntaram se minha família tava lá, né? Eu tava procurando os traços, ainda não achei, mas tô procurando. Acho que o Poderoso Chefão eu acho interessante. Um lugar. Um lugar? Paris. Um lugar. Não ia falar Nova York, mas não vou falar isso não. Deixa eu falar. Na verdade, um lugar eu acho que é gostoso no meu sofá. Eu acho que meu sofá sempre merece alguém pra conversar comigo. Um amor. Um amor? Legal, um amor. Eu acho que a pessoa que eu tô hoje já me completa como amor. Nossa! A minha mãe, novamente. E o maior objetivo do momento pra gente finalizar. O maior objetivo do momento agora? Eu tenho tantos objetivos. Eu acho que é voltar ao mundo artístico. Eu acho que é voltar em cena, porque foi um sonho que eu deixei lá atrás, dei uma pausa para conquistar outras coisas, agora eu posso voltar a esse mundo. Qual é a pergunta? O maior objetivo do momento. Objetivo? Na verdade, eu acho que alcançar todas aquelas pessoas endividadas hoje. Né? Endividadas? Isso, a minha empresa hoje faz o algoritmo dos negócios. Na verdade, eu limpo o nome das pessoas. Após a pandemia, muita pessoa, muita gente. Depois 70 milhões devendo, imagine. E não sabe da ferramenta da qual eu tenho. Depois a gente fala mais sobre isso. Legal. Deixa isso, então, no Instagram, onde pode encontrar. Na verdade, para achar a gente e resolver a sua vida em 4 semanas, algoritmos dos negócios. Só dá uma clicada lá no Instagram que você vai achar a gente, tá bom? Algoritmos do negócio. E o seu Insta? Meu arroba é Tácito, T-A-C-I-T-O-C-U-R-Y. Porque o pessoal me escreve isso. Tácito, Tácito, Tassarito. T-A-C-I-T-O. C-U-R-Y. Insta. Borel. Camila Silveira Oficial. Nani Venâncio Oficial. E tá o nosso grupo podcast Elas Cast e grupo Elas TV.
Elas Cash, Elas Elas Shopping. Grupo Elas, feito por elas para todos. Para Que legal, Viu? hein, Ah, gente? o programa chegou ao fim, o nosso podcast. Obrigada, gratidão. Vamos agradecer aos parceiros? Vamos, Pocket Studio, Borel, que tá aqui com a gente. João Borges, um beijo. Vou falar da Isolar, gente. Quando tá pensando precisando de uma acústica maravilhosa, é a nossa acústica aqui do estúdio, ó. Isolar. Essa aí é a primeira no país, viu? Número 1 pra gente. Então, cria aquele cantinho assim onde você, ó, fica, ó, esse silêncio com essa acústica perfeita. Isolar. Bora, parceira. Bora, Bora. bora, em Vamos. segurança. Insegurança. Em segurança. Não sei, não posso Muito garantir. obrigada, Não posso garantir. Não posso garantir muito, não. Obrigada, Nós gratidão. mandamos notícias, viu? pessoal. Muito bom te conhecer, Muito viu? obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Satisfação Bom te conhecer, viu? Muito bom. O programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração. E ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.